Uma boa noite a todos os nossos irmãos da mesma doutrina espírita. Vamos dar continuidade hoje à leitura e estudo do livro da Gênesis, da doutrina espírita, Allan Kardec, o livro na edição, primeira edição, aquela que foi feita por Kardec. E estamos no capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita. E vamos dar continuidade onde paramos na semana passada. Seguindo, falávamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que dirá, haverá falsos cristos e falsos profetas, é dito lá no capítulo 21. Então, seguimos. Há revelações diretas de Deus aos homens? Questiona. Né? Essa é uma questão que não ousaríamos responder nem afirmativamente, nem negativamente, de forma absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá certeza dele. Do que não se pode duvidar é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo a nós, a todos nós pequenos, que estamos ainda nesse processo de aprendizado. Quanto aos reveladores encarnados, é outra questão. Uma coisa é os espíritos próximos a Deus. Agora, os reveladores, ou seja, os médiuns, aqueles que transmitem o que recebem, segundo a ordem hierárquica a que eles pertençam e ao grau do seu saber pessoal, né, quanto eles sabem, podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram ou recebê-las de espíritos mais elevados. De acordo com o grau dele, conhecimento, ele pode receber instruções mais aprofundadas de espíritos mais elevados. Né? Então, depende do meio de comunicação, vai poder receber maiores ou menores, com mais ou menos detalhes as informações. Até mesmo dos mensageiros diretos de Deus eles podem receber, sim, sem dúvida. Eles podem receber direto desses mensageiros. Estes, falando em nome de Deus, foram às vezes confundidos com o próprio Deus. Quando Moisés ouve um mensageiro de Deus a lhe dar informações, ele pode confundir. Deus falou comigo. Né? As comunicações deste gênero não tem nada de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e o modo pelo qual se estabelecem as relações entre encarnados e desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios. Pela inspiração, pura e simplesmente, pela audição da palavra do comunicante espiritual, pela visibilidade dos espíritos instrutores. Quantos irmãos têm a mediunidade, a vidência, eles veem os espíritos. Nas visões e aparições, tanto em sonhos, né, como no estado de vigília. Como se vê em muitos exemplos na própria Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos, em várias religiões. Assim sendo, é rigorosamente exato dizer que a maior parte dos reveladores, aqueles que transmitem os encarnados para nós encarnados, são médiuns inspirados, audientes ou videntes, de onde não se conclui que todos os médiuns sejam reveladores, ou, ainda menos, que os intermediários
diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Nem todos os médios são intermediários daqueles espíritos próximos a Deus ou dos seus mensageiros, nem todos. Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se atualmente que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentam sobre falsas aparências. O que levou João, o evangelista, a dizer: não acrediteis em todos os espíritos. Vede antes se os espíritos são de Deus. É a primeira epístola de João, no capítulo 4, parágrafo 1, que foi um dos apóstolos que escreveu o Evangelho de João, um dos evangelistas, João. Pode-se então haver revelações sérias e verdadeiras, como existem as apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é a da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificações não pode emanar de Deus, porque senão não teria erros, nem seria passivo de modificações, porque Deus é perfeito no que Ele manda para nós. É assim que a lei do Decálogo tem todas as características da sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a própria lei do Sinai, são obras pessoal e política do legislador hebreu. Com o abrandamento dos costumes do povo, essas leis caíram em desuso por si mesmas, ao passo que o Decálogo sempre ficou de pé, como farol da humanidade. Ou seja, os 10 mandamentos, aqueles primeiros 10, as pedras que recebeu Moisés, aqueles são imutáveis. Mas todas as outras mandamentos, dito, não só mandamentos, mas informações, limitações, regimentos que Moisés passou para o seu povo, para o povo hebreu naquela época, era em função da necessidade de poder contê-los mais ou menos. E quando foi a evolução e for um esclarecimento, as pessoas começaram a entender mais, pôde ser reduzido certas limitações que eram ditas que eram leis de Deus também, e que assim não eram. O Cristo fez do Decálogo a base do seu edifício, abolindo as outras leis. Se essas fossem obra de Deus, seriam conservadas intactas, mas não o eram. Cristo e Moisés são os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo. E nisso está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana não teria tamanho poder, repercussão e perpetuidade como foram aqueles que trouxeram. Uma importante revelação acontece na época atual. É a que mostra a possibilidade de comunicarmos com seres do mundo espiritual, que na época de Moisés até era proibitivo, né? Esse conhecimento, sem dúvida, não é novo, mas ficou até os nossos dias, de certo modo, em estado de letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações o ocultara sob a superstição. Essa informação de comunicação com os mortos, até há pouco, até o século XIX, era escondida. O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-lo de seus acessórios ridículos, compreender o seu alcance e dele fazer surgir a luz que devia clarear a estrada do futuro. Por isso que se diz que
gradativamente temos que receber o conhecimento para nos libertar das amarras da ignorância, do erro, da má compreensão. Mas tem que ser gradativo. Conforme nós evoluímos, conforme nós temos mais capacidade de compreensão, não adianta dar o conhecimento todo para alguém que não tem a base. Sempre dizemos isso. Não adianta ensinar teorias universitárias de qualquer curso para quem está no primário. Não vai entender nada. Temos que fazer toda a nossa formação primeiro. E assim como é assim também as leis da natureza. O Espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca, no meio do qual vivíamos sem nos dar conta, sem suspeitar que existia todo mundo em volta de nós, assim como as leis que regem, né, esse meio em que vivemos, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que habitam a natureza e que habitam o mundo invisível. Nós só conhecíamos o estado daqueles que habitavam na natureza física, né? Não aqueles que habitavam no mundo espiritual. Por conseguinte, o destino do homem após a morte é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. A revelação espírita, por sua natureza, apresenta duas características. É ao mesmo tempo revelação divina e revelação científica. Inclui-se na primeira, na divina, porque o seu aparecimento foi providencial e não o resultado da iniciativa de um desejo premeditado do ser humano. Porque os pontos fundamentais da doutrina têm a sua origem no ensino dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca das coisas que ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que deveriam conhecer agora, que estão aptos a compreendê-las. Quando se fala agora, entenda-se sempre, estamos falando dos anos de 1850 para cá. Né? Inclui-se na segunda parte, que é a parte científica. Por quê? Porque esse ensino não é um privilégio de indivíduo algum, mas é dado a todos da mesma maneira. Porque os que o transmitem e os que o recebem não são, de maneira alguma, seres passivos, dispensados do trabalho, de observação e de pesquisa, porque não renunciam ao seu raciocínio e ao seu livre-arbítrio, porque a verificação não lhes é impedida, mas, ao contrário, é recomendada. Enfim, porque a doutrina não foi ditada, completa, nem imposta a uma crença cega, não. Porque ela é deduzida pelo trabalho dos homens a partir da observação dos fatos. Os fatos que os espíritos colocam sob os nossos olhos. E das instruções que dão a eles, instruções que os homens estudam, comentam, comparam, das quais tiram as suas próprias conclusões e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que a sua origem é divina. Que a iniciativa pertence não aos homens, mas sim aos espíritos. E que a elaboração é o fruto do trabalho do homem. Os espíritos usaram homens na época aprazada para trazer as informações, para despertar no homem a curiosidade de se preparar para recebê-la. E tiveram que preparar homens que traziam grande
cabedal de informações de cultura, como era Allan Kardec. O Espiritismo, como meio de elaboração, ele procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, quer dizer, aplica o método experimental. Apresentam-se os fatos novos que não podem ser explicados pelas leis até então conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa, remontando dos efeitos até as causas. Parte do efeito e vai voltando até a causa daquele efeito. Chega a lei que os rege, após o que deduz as suas consequências e busca as suas aplicações úteis. O Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida, ou seja, não apresentou como hipótese nem a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação e nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando esta existência resultou evidente da observação dos fatos na época, e assim em relação aos demais princípios do Espiritismo. Não foram os fatos que vieram mais tarde confirmar a teoria, mas a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Portanto, é rigorosamente exato dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação e não o produto da imaginação de alguém.